Boa tarde, então, pessoal. Dando início aí à nossa live, né? Agendada para as 13 horas, com a doutora Sabrina Araújo, a advogada que vai tratar sobre a regularização de imóveis. Só aguardando então a nossa convidada, que já entrou. Boa tarde, Daniele, seja bem-vinda. Oi, Luca, tudo Ops, bem? espera que eu tô me arrumando. Vamos lá! Olha os cabelos, bem louca. Aqui não tá muito Ai, diferente. guri. Tempo chuvoso aqui. Aí, dá pra me ver? É que a minha janela... Acho que eu vou fechar aqui. É, tá um pouco escuro. Vamos ver. Ah, agora ficou Melhorou? melhor. E aí, Tudo bem, garota? tudo? Mais ou menos, eu tô bem louca aqui. Aniversariante de ontem, deixa eu te parabenizar mais uma vez. Ah, Parabéns, muito muitas obrigada. felicidades, muitas coisas maravilhosas para ti. Amém, muito obrigada mesmo. Foi bem legal, assim, gente que eu nem me lembrava mais. Nossa, muita gente dando parabéns que eu há anos, há mais de 20 anos que eu não conversava e lembraram do meu aniversário. Que Claro que bom. graças ao Facebook, né? Mas aí a gente aproveita e retoma uns contatos, né? Sempre é bom, sempre é bom. Contatos, relacionamentos, sempre faz parte, ajuda a nós. Então, Sabrina, enquanto o pessoal vai chegando aí, deixa eu Uhum. aproveitar para fazer um gancho. Eu estava vendo aqui, olha o doutor José Carlos Festa, nosso colega, a doutora Raquel. É, Sejam bem-vindos. Eu estava vendo aqui, no ano passado, faz quase um ano, foi em abril, nós fizemos uma live chamada Desafios da Advocacia Real. Lembra? Eu e tu fizemos uma live? lembro. E aí, o que a gente comentou naquela live, né? Justamente falamos de parcerias entre advogados e tu ressaltou Uhum. um pouco a tua experiência aí sobre a advocacia no litoral, que tu era advogada aqui, Isso. atuava fortemente em Bento Gonçalves, né? Onde eu continuo aqui com o meu Uhum. escritório físico. E tu teve a bênção de morar na praia, né? E aí Sim. mudou completamente o teu cenário e as tuas atividades. E aí eu Uhum. lembrei disso, até para fazer um gancho com a live de hoje, né? Tu vê como são as coisas. Muita gente viu a nossa divulgação da live e me perguntou: Ué, mas tu não fazia aposentadoria? Agora tu vai te meter a regularizar imóveis, né? Hum. E aí eu expliquei: olha, na verdade o meu forte, o que eu faço mesmo há mais de 10 anos, o que eu me especializei foi no direito previdenciário. Só que quando a Uhum. gente tem uma gama de clientes e estabelece uma relação de confiança com eles, eles nos procuram para tudo. Eles querem que a gente resolva tudo e a gente não tem esse alcance, né? Mas aí o que a gente faz? Desafios da advocacia real, né? A gente vai procurar quem entende do assunto para nos auxiliar, os colegas que têm Uhum. conhecimento e experiência nessa área. Como é o caso da regularização de imóveis, que aí estou me socorrendo contigo, né? E Uhum. pelo que eu percebi, me corrija se eu estiver errada, foi um grande nicho de atuação que tu encontrou quando tu chegou aí no litoral. Isso, exatamente. Na Então, verdade, fala um assim, ó, pouquinho o pra que que gente. acontece? Deixa eu te apresentar, né? A doutora Sim. Sabrina Araújo, minha querida colega Uhum. advogada, que atua, então, digamos, fisicamente na praia, mas hoje o sistema eletrônico nos permite atuar em todo o país e mais um pouquinho, né? Que bom. Exatamente. Na realidade, o que que acontece? São 20 anos de advocacia, eu vou fazer agora, tá? No final do ano, 20 anos que eu me formei. E aí, o que que eu descobri, guria? Eu descobri que a advocacia geral, aquela que a gente pensava antes,
né? Isso eu sei que vários colegas já descobriram, já fizeram essa minha descoberta, mas, que nem tu, mas assim, eu, depois de 20 anos, eu descobri que a gente não pode fazer essa clínica geral, não pode. Para dar certo, que nem tal festa aí, é bancário, fulano é tráfico, Beltrano é previdenciário, tem que ter uma especialização. Mas eu não estou mais falando de especialização de pós-graduação de título. Não é isso hoje, sabe? A gente tem que estar ligado. Hoje é especialização de prática. Não adianta ter o título. Eu tenho um título de pós-graduação em Direito Tributário. Eu fiz lá em 2005, depois que eu me formei. Tem Que que eu ter fui a laureada manha. na minha monografia. Hã? Tem que ter a manha. Tem que ter os Exato, guria. Tu me Paranauê. pergunta. Eu não sei fazer meu imposto de renda, se eu tiver que fazer. Ó, que louco. Né? Porque não adianta tu saber a teoria, tu tem que saber a prática, tu tem que saber onde é que tu tem que ir e tal. Então, eu descobri que esse nicho para mim aqui é um nicho importante, ele não é só aqui. Não é só o litoral. Eu vou fazer a regularização em qualquer lugar do Brasil, né? Principalmente pelo que tu falaste aí, dessa questão do processo eletrônico e tal. Só que o que acontece, eternos estudantes, só que o que acontece? A regularização de imóvel, ela está muito mais extrajudicial do que judicial, né? O pessoal, por exemplo, assim, o cara quer vender aquele imóvel irregular, né? Então, ele quer vender agora, ele não quer levar 2 anos judicialmente para vender. Então é o extrajudicial. Ele fica pronto aí. Tem casos de 3 meses, tem casos de 4 meses, entendeu? Tu gasta um pouco mais, o cliente tem que saber. Ele gasta mais com o desacapião extrajudicial, por exemplo, mas ele tem um resultado rápido. Né? Por exemplo, quer vender e não consegue, o comprador não consegue financiar, porque o imóvel está irregular. Né? Então, o que tem que fazer? Tem que regularizar rápido para que ele possa fazer essa venda e financiar. Né? Então, essa parte aí, e eu posso lidar hoje, por exemplo, o registro de imóveis, ele tem, é tudo online também, né? Tem uma medida provisória que foi feita lá pelo Bolsonaro, que ele determinou aí na pandemia que tu pode pedir a tua matrícula online hoje. Tu não precisa mais ir lá no registro de imóveis. Então, se eu quiser uma matrícula lá da Bahia, eu vou pegar, né? Eu só te interrompendo, Sabrina, mas eu acho importante a gente fazer umas considerações aqui, porque a gente tem colegas nos prestigiando, né? Mas Ayala. também, a doutora Ayala também chegou, mas também leigos vão nos assistir, até porque depois isso fica salvo e vai repercutindo aí nas redes sociais, né? Eu acho importante frisar o que é afinal o imóvel irregular. Porque muitas vezes a pessoa faz aquela negociação e tem um contrato de gaveta e ela acha que está tudo certo, que é o suficiente. Então explica, por favor, né, o que é regularizar um imóvel, quando ele está regular, quando ele não está. Então, objetivamente falando, regularizar um imóvel é colocar aquele imóvel no nome da pessoa lá na matrícula do imóvel, lá no registro de imóveis. Enquanto o nome dela não estiver lá na matrícula, que seria a identidade, lá toda a vida do imóvel, né? Enquanto não estiver lá o nome dela, esse imóvel não está regularizado no nome dela, né? Então, isso é regularizar. O que o advogado faz? Porque tem muita gente que acha o seguinte, não, mas o engenheiro que regulariza imóvel, né? Tem gente que fala isso. Não é o advogado. O engenheiro, ele regulariza o imóvel que está colocado no terreno. Por exemplo, existe uma casa que precisa do alvará, do habite. Quem vai fazer esse procedimento é o engenheiro, né? O competente engenheiro. Porém, ele não consegue fazer essa averbação dessa residência se o advogado não regularizou o imóvel na matrícula. Né? Não adianta eu, com um contrato de gaveta, querer pedir para o engenheiro regularizar minha casa, que está colocada aqui em cima. Né? Então, tudo antes depende da atuação do advogado,
nesta regularização, colocar o nome da pessoa, do proprietário, né, lá na matrícula do imóvel. É assim que regulariza. Sim, então é muito diferente o contrato de gaveta da matrícula, né, do registro, que é o documento, digamos assim, a certidão de nascimento, o registro geral do Exato. imóvel, que fica lá A história do imóvel. de imóveis e contém todas as informações, né, referente a tamanho, limite, a cadeia de proprietários, possíveis Exatamente. averbações relacionadas até a hipoteca, penhora. Todos os gravames, tudo tá lá na história desse imóvel. Até, por exemplo, se quando eu comprei o imóvel eu era solteira e depois eu casei, eu preciso averbar esse casamento lá. Porque depois não vai, se eu vender esse imóvel e lá na escritura nova parecer que eu sou casada, o registro de imóveis não vai encaixar, né? A gente chama de encaixar o registro desse novo negócio naquela matrícula. Vai dizer, vai voltar lá a observação do registrador dizendo, uma nota de devolução dizendo assim, olha, aqui para nós ela está solteira, então tem que averbar o casamento antes, né? Então lá tem que estar tudo. A matrícula é um desenho, né? Um desenho 3D daquele imóvel ali. Tudo que está naquele imóvel tem que corresponder à matrícula e vice-versa, né? Agora eu preciso fazer uma observação. Por exemplo, o que a lei determina? Contratos, imóveis, perdão, até 30 salários mínimos, é possível tu comprar e vender com um contrato particular, tá? É possível. Vamos supor, tu comprou um imóvel de 30 salários mínimos, né? 30 mil, vamos supor. Esse imóvel tu pode, não exige escritura para tu fazer essa compra e venda. Com um contrato de particulares, tu vai poder registrar ele lá na matrícula do imóvel. Porém, agora, se superar 30 salários, sempre é por escritura pública, né? Só que o que acontece? Não é que o contrato... Na verdade, há um tempo atrás, o contrato de compra e venda, ele não era considerado um direito real. Ele não valia nada, né? Só que, usualmente, o que aconteceu? A lei se obrigou a observar isso, que as pessoas usavam esse contrato, né? Então, ele não dá a propriedade, mas ele dá vários poderes que o proprietário tem, né? A propriedade, a posse, que a gente chama, dá os mesmos poderes que o proprietário tem, só que o nome não está lá no registro de imóveis. Né? Então, aí a gente já vai para um degrauzinho, que é o uso capião. Né? A gente sempre costuma dizer assim, ó, existe a posse, o dono e o proprietário. São as três imagens que existem hoje, as três figuras, né? A posse é quem tem um dos poderes do dono. Por exemplo, eu uso, eu gozo, eu disponho. Eu posso reaver. Se uma dessas quatro questões, desses quatro poderes eu tiver, eu tenho a posse, tá? Agora, se isso tudo eu tenho e meu nome não está registrado, se eu tenho os quatro e meu nome não está lá na matrícula, eu sou o dono. Porque se eu tiver o tempo de posse, por exemplo, do uso capião, eu sou dono e eu posso regularizar ele pedindo uso capião para virar proprietário. E aí, então, o que é o proprietário? São todos os poderes com o nome registrado na matrícula do imóvel. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Eu acho que sim, ficou bem claro. Até eu pensei aqui, Sabrina, então o uso capião seria uma alternativa, por exemplo, para aquela pessoa que fez um contrato de gaveta só e aí o proprietário mesmo faleceu, por exemplo. Como é que faz para regularizar numa situação dessas? Se poderia usar da uso capião? É que assim, o que acontece? A uso capião, ela é a última ação que se deve usar para fazer essa regularização de imóvel. É quando não cabe qualquer outra coisa. Na verdade, assim, existe a adjudicação compulsória. Ela tem uns requisitos, vários requisitos que tem que ser observado. Por exemplo, vou dar um requisito. Se lá na promessa de compra e venda tem uma das cláusulas
que cabe o arrependimento da compra e venda, por exemplo, já não cabe a adjudicação compulsória, tá? Vamos supor, se não tiver os comprovantes de pagamento daquela operação, já não cabe a adjudicação compulsória. Aí vai para o uso capião. O que é o uso capião legítimo, aquele puro? É aquele imóvel que tá lá, não tem matrícula, não tem transcrição, né, que é a antiga matrícula. Ele tá lá e eu tô na posse há 15 anos, por exemplo, né, que é o uso capião mais maior, digamos assim, com menos requisitos, né, porque são 5 os tipos de uso capião. Tu tem o uso capião extraordinário, que é 15 anos, e tu não precisa justo título, e tu não precisa boa-fé, tu não precisa nada. Tu só tá lá há 15 anos, mesmo que tu tenha invadido, mesmo que tu tenha entrado, por exemplo, na confiança de alguém te deixou lá, não cuidou mais, abandonou, tu tá pagando IPTU, tu tá cuidando do imóvel, 15 anos é teu. Né? Tanto é que, por exemplo, tu entra num imóvel, tu fica 15 anos lá, quando o proprietário vier entrar com uma reintegração de posse para te tirar, e tu tem os 15 anos, ou seja, tu é dono daquele imóvel, né, que configura ser dono, né, ele vindo com essa reintegração, tu vai fazer uma exceção de uso capião e ele vai perder. Porque tu já está configurado o tempo da prescrição da posse dele. O proprietário, ele abandonou aquele imóvel lá. Então, alguém tem que dar um uso para ele. Tanto que a própria pessoa que tem um imóvel há 15 anos, mas ela não mora lá, ela não é o possuidor direto, ela é indireto, ela aluga, ela também pode fazer um uso capião naquele imóvel. E para alguns casos até o prazo pode ser menor, né, do que esses 15 anos. Sim, sim. Quando tu dá o valor, como é que eu vou dizer agora? Me fugiu a palavra. Tu dá Quando tu torna um uso para o imóvel. Não é? Isso, tu dá o uso, por exemplo, tu fez uma construção, aquele imóvel estava lá jogado, tu foi lá e construiu e agora tu tá alugando ele, né? Tu tá dando um uso para ele. Não é essa palavra, até vou procurar, mas não é essa palavra. Mas enfim, tu tendo esse requisito desse imóvel que tu tá dando uma destinação, é isso que eu quero dizer, para ele, o prazo cai. Tá? Então, por exemplo, de 15 anos cai para 10. Olha, Isso... o colega nos socorreu aí, quando tu atribui a função social à propriedade. Função social, isso aí, isso aí. Quem que falou? Não vi. Tá, muito obrigada. Mas é isso mesmo, né? Então, por exemplo, tu tá alugando, tu tá fazendo aquele imóvel ter vida, né? Não tá lá abandonado mais. Então, vai cair o requisito do tempo, né? Depois a gente tem o ordinário, quando tu tem o justo título e a boa-fé, né? Tu tem um documento, e esse documento não é só o contrato de compra e venda. Ontem mesmo eu tava vendo uma cliente, ela tem assim, ó, para dar um exemplo legal que eu achei. Ela tem... O imóvel é do bisavô, tá? É um apartamento do bisavô. Lá naquela época, a construtora faliu, quebrou. E eles não conseguiram resolver com a construtora. Fizeram uma assembleia com uma ata, né, daqueles condôminos, que decidiram eles mesmos terminar esse prédio, tá? E dali não tem nada. Dali para frente, só tem essa ata. Essa ata é um justo título, sabe? Que foi passado pro bisavô, que depois o vô pegou. Porque o que transfere quando a pessoa morre? A posse, né? Então, tu tendo um justo título que te transfere a posse, faleceu aquele que foi o promitente comprador, por exemplo, de uma compra e venda, a posse que ele tinha é transferida para esse herdeiro. E tu tendo a né? posse, tu vai conseguir buscar a propriedade. Exatamente. Então, por exemplo, esse caso não é uma compra e venda. Esse caso é uma ata da assembleia do condomínio, onde tem lá o nome dele que ele assinou. É um justo título. Entendeu? Sim. Então, depois vem o uso capião urbano especial, que é 5 anos. Só que esse aí já começa a ter mais requisitos.
né? Ele vai ter tu não pode ter outra moradia, tu tem que ter, tu não pode ter outra moradia, perdão, tu não pode ter outro imóvel no teu nome, né? Tu tem que ter, tem um limite de metragem, que é 250 metros quadrados, né? Tu tem que ter o justo título e tu tem que morar lá. Então, ele já baixa 5 anos, mas te aumenta os requisitos. O especial rural também, tu tem que plantar. Ele te dá 5 anos, mas tu tem que plantar, né? E agora, então, uma novidade legislativa que é o uso capião familiar. Esse uso capião, então, são 2 anos para tu fazer ele de posse, tá? Precisa ter 2 anos de posse. Só que lá na matrícula, perdão, do imóvel, esse imóvel tem que estar no nome dos 2 cônjuges. Então, como é que funciona? Eu me separei, o meu nome está lá na matrícula, eu e o meu ex-marido. Ele foi embora. Passou 2 anos, eu consigo usucapiar metade dele. Ele sumiu, ele não quer fazer nada, tu entendeu? Sim. Eu vou lá e vou fazer esse usucapião da parte dele, dessa ameação dele. Nossa, um instituto bem interessante, então, que vai até repercutir aí nas questões de família, né? Divórcio, partilha de bens. Sim. Que interessante. Sim, sim. Né? Então, assim, tem várias questões para abordar. É um mundo, né? É um mundo que tu pode atuar nessa área de regularização de imóveis. Né? Porque outra questão, por exemplo, que o advogado vai poder atuar, que pode atuar, já poderia, é na antes da compra e venda. Porque daí volta aquela advocacia preventiva, né? Que a gente fala sempre e que os clientes não consideram, né? Que no teu caso, por exemplo, é fazer essa projeção da aposentadoria, né? Que tu faz, de ver o que tu precisa contribuir para tu ter uma perspectiva depois do que tu vai ganhar, enfim, projeção, como é que chama mesmo? O planejamento previdenciário. Esse, planejamento previdenciário. Então, o que acontece? Quando o advogado, ele auxilia na compra e venda do imóvel, ele faz toda uma análise, por exemplo, de certidões negativas, né, do vendedor, certidões negativas do comprador, para ver se realmente ele vai pagar. E se ele fizer tudo isso, o advogado, e confirmar que vendedor e comprador estão numa situação que é possível fazer aquela operação, esse comprador aí vai ter 5 anos que ele vai alegar boa-fé. Entendeu? Ninguém vai conseguir tirar dele esse imóvel, no mínimo 5 anos. Até para ilustrar isso que tu tá falando, Sabrina, eu lembrei que foi inclusive o que deu início aí o nosso contato nessa área, né? Eu tenho uma cliente do Bento Gonçalves que ia comprar um imóvel aí em Arroio de Sal, né? E essa, felizmente, fez o trabalho direitinho. Antes de comprar, ela veio falar comigo para ver, então, se o negócio era realmente viável ou não. E aí eu pedi o teu auxílio, fizemos aquela pesquisa e verificamos que tinha uma série de problemas com o imóvel, né? Que iam até dificultar muito o registro de propriedade dela. E aí ela me disse o seguinte, nossa, eu guardei toda a minha vida o dinheiro, que era exatamente o valor do imóvel que eu ia adquirir, né? Eu ia investir todas as economias da minha vida nesse imóvel, porque ela pretende se aposentar e morar na praia, né? Olha que chique. Mas ela ia fazer um negócio ruim e nós conseguimos alertá-la sobre isso, né? E ela ficou bastante satisfeita. E aí depois, com o nosso auxílio, ela acabou encontrando outro imóvel, aí em condições bem mais favoráveis, que ela efetivou a compra e já está tudo tranquilo a respeito da propriedade, dos registros, da regularização em si. Então veja a importância de fazer de uma forma preventiva, né, essa avaliação em relação à regularização do imóvel. Mas, claro, infelizmente, muitas pessoas não têm esses cuidados e aí nos procuram quando o problema já existe, né? E aí a gente tem que buscar uma solução. E para cada caso, com certeza, né, é necessário uma análise individualizada para buscar o que é melhor, seja aí uma usucapião ou alguma outra forma para
regularizar então a situação desse imóvel. Sim, na verdade, como é que funciona na prática, né, a atuação aqui do advogado? A gente primeiro faz um estudo de caso, exatamente como tu estás falando, né? Esse estudo aí a gente vai levantar toda a documentação do imóvel e verificar qual é a saída, né? Depois disso, o cliente, a gente apresenta um relatório, né, para o cliente, expondo tudo o que aconteceu nesse imóvel, tudo que pode vir a ser feito, qual a forma de regularizar, e ele vai tomar a decisão, né? Como tu falaste aí, normalmente eles já chegam quando tá no terror. Eu tenho um caso que a pessoa comprou o imóvel num loteamento, porque, por exemplo, aqui é Arroio do Sal, né? Arroio do Sal, ele tem vários loteamentos, só que apenas um loteamento daqui é regularizado. Todos os outros são irregulares, né? Então, assim, a pessoa acaba comprando e aí daqui a pouco não consegue a escritura, não consegue a escritura para fazer, para transferir para o seu nome e colocar seu nome na matrícula, né? Esse caso, ele comprou o imóvel em 1980, né? Pagou tudo bonito, essa loteadora não existe mais, né? E quando ele veio falar com o filho do dono da loteadora, que foi quem assumiu, né, se disse responsável pelo loteamento, não, tu não apareceu mais, tu não pagou a taxa de urbanização, que até hoje não tem a urbanização, então tu não tem mais direito ao terreno. E tá aí esse senhor aí, meu cliente, pagando IPTU desde 1980, não ocupou o imóvel, né? E aí, e agora? Ele quer o imóvel. Então, assim, ele veio procurar, depois de aí, quantos anos? 40 anos? Pra gente Mais velha que a regularizar. gente a situação. É verdade. Imagina quanto de IPTU ele pagou, né? Então, são questões assim que se tivesse feito essa advocacia preventiva, com certeza, né? Ou se tivesse dado conta antes, né? Foi o que eu disse para ele: vamos rezar que ninguém tenha invadido, né? O teu imóvel. Porque a partir do momento que a pessoa invadiu e ficou lá por 15 anos, ela vai ter a posse e ela vai conseguir, por uso capião, a propriedade. Né? Então, é interessante essa questão. Tu pode ter a posse mesmo que tu tenha invadido. Eu quero dizer, mesmo que ilegal a tua posse. Tu entrou lá na madrugada e ficou, tu invadiu, tirando as pessoas de lá. Aquilo que tu fizer e depois de cessar dessa ilegalidade, né, tu mantiver o tempo da posse do uso capião, tu vai adquirir essa propriedade. E quem é proprietário e precisa regularizar isso, então, quanto mais tempo levar, maior vai ser a dificuldade para regularizar, né? Ah, com certeza. Tanto que, por exemplo, o herdeiro pode usucapiar o imóvel da herança, né? Vamos supor assim, eu gosto de dar os exemplos porque daí fica mais fácil, né, da gente entender. Faleceu meu pai, né, digamos. Meu pai faleceu e eu que cuidava dele. E aí eu tenho mais dois irmãos e eu fiquei lá no imóvel, lá no apartamento do meu pai, cuidando do meu pai todo esse tempo, né? Os meus irmãos não apareceram mais, né? Não agiram de nenhuma forma. E eu vou te dizer que não existe outra forma de tu interromper esse prazo que não seja com uma reintegração de posse, né? Contra esse irmão que tá lá, né? Tu tem que, não é nem a notificação extrajudicial, não vale para interromper. Tu tem que entrar com a ação. Aí tu interrompe o prazo da posse, da prescrição da posse. E aí o que acontece? Simplesmente eu fiquei lá 15 anos, né, que é o extraordinário. Meus irmãos não fizeram nada. Quando eles vierem querer fazer o inventário e discutir, eu vou alegar o uso capião. Né? Então, às vezes a gente pensa, vamos deixando ele lá, coitado, né? Vamos ajudar esse irmão, vamos lá, deixa ele lá, ele tá pagando o IPTU, a gente não tem essa despesa, ele tá fazendo a manutenção lá da casa e tal. Quando tu vê, se foi. O herdeiro, ele pode usufruir, né? Então, os outros herdeiros, eles têm que ficar ligados,
Essa é uma informação bem relevante, porque é uma situação bastante corriqueira, né? E não tinha Claro. conhecimento desse impacto aí. Sim, sim. E então, assim, deixa lá, né? Depois a gente vê. Ele tá arrumando lá as telhas e tal. E vai ficando, guria, e vai passando o tempo e as pessoas vão se ligando. Não vão se ligando. Outro caso que eu tenho aqui e que eu tava muito brava agora, antes de começar a live, eu tava nervosa, porque faz mais de um mês que eu tô tentando resolver uma questão de um imóvel irregular, de um contrato de gaveta, de uma situação que seria tão fácil resolver, né? Que nem tem o professor que eu fiz o curso, ele fala os corações peludos, né? As pessoas de coração peludo, que é o seguinte, que é aquele advogado que ele se apega em detalhes do detalhe do detalhe para não resolver, tu entendeu? Então, assim, era uma coisa tão simples, que era um contrato de gaveta, que faleceu a prometente compradora. Ela faleceu e ficaram as duas herdeiras, né? Elas estão aí, as herdeiras, elas querem regularizar porque elas querem vender esse imóvel, né? E aquela pessoa que é a prometente vendedora está se negando a assinar a escritura para elas. Porque elas querem que o juiz, ela quer que o filho dela quer que o juiz vá lá na casa dela, mandar ela assinar a escritura, que é uma obrigação dela, né? Porque a gente pensa assim, bem lindo, né? Quando tu faz um contrato de promessa de compra e venda, a obrigação toda é de quem comprou pagar, né? Tá, e aquela obrigação da pessoa que vendeu de passar a escritura, ela não existe? Ela existe, porque se tu desfizer o negócio, ela tem que te devolver o dinheiro, né? Então, aí tu fala, tu tenta explicar, né? Tu quer auxiliar para resolver, porque o que, que a gente quer? Regularizar esse imóvel. A gente não quer fazer nada ilegal, né, Francisca? A gente não quer passar por cima de ninguém, a gente quer facilitar para não ter que entrar com ação judicial. O que, que é entrar com uma ação judicial hoje? É uma loucura. Tu não sabe quando é que tu vai resolver. Ah, Não é? Eu tô mentindo. não. Por Deus Nosso Senhor, o que eu puder fazer extrajudicialmente, se o meu cliente tiver dinheiro para fazer uso capião extrajudicial, eu vou fazer. Porque são 3 meses, 4 meses, tu vai resolver um imóvel, tu vai regularizar um imóvel, né? Agora, tu ter que entrar para um juiz, citar outra parte para né? Greve, não sei o quê. São 4, 5 anos. Eu tenho processo de 2008 que eu não consegui resolver ainda. E aí os advogados corações peludos, o que que eles fazem? Eles dizem, eles te botam impedimentos para fazer aquilo porque eles querem mostrar aquele trabalho, eles querem mostrar que eles são os advogados. Aí eles dizem assim: "Não, mas se daqui a um tempo vier fulano e disser tal coisa". Gente, sabe? É difícil. É difícil. Aí quando tá quase próximo de elucidar isso aí, já foram 10 anos e aí falece mais um dos herdeiros, aí piora ainda o problema, é bem complicado. Eu Eu participei de uma reunião aí, para tu ter uma ideia, de uma reunião, é um imóvel bem no centro de Bento. Agora eu já nem sei como é que ficou, mas um imóvel aí bem no centro de Bento, guria, passaram-se não sei quantos anos, cada vez que eles iam tentar resolver, morria um proprietário, que daí ficavam 5, 10 herdeiros. E daí, quando eles iam resolver, morria um herdeiro, que daí tinha que vir os netos. Eu sei que naquele dia o advogado teve a brilhante ideia de criar uma sociedade anônima daquelas pessoas. Ele fez uma sociedade para, em nome da sociedade, regularizar aquilo ali e poder vender, para tu ter uma ideia do que pode acontecer, né? De Então quanto é muito louco. tem que buscar, meu Deus. Sabrina, a gente tem um questionamento aí do colega José Carlos Festa sobre o direito de laje. Se tu sabes de algo relacionado a isso. Sim, a Laje ela tem a matrícula própria, né? Eu não sei exatamente no que ele, qual que é a dúvida dele,
Se ele puder nos mandar. Ele colocou só isso, né? Que se fala muito em direito de laje, se tu sabes de algo. Eu não sei. Sim, Eu sou a do. a laje, tu tem matrícula. Tu pode criar a matrícula da laje, como se fosse um apartamento, né? Então, ela vai responder da mesma maneira que o imóvel construído, né? Cada um com a sua matrícula, ali a parte de baixo, a parte da laje. Agora ele complementou, Sim, né? A regularização do espaço físico. Daqui a pouco individualizar aquilo. sim, porque o que que acontece? É isso que eu estava falando antes, né? A questão do imóvel residência, da construção, essa parte ela é feita com um engenheiro, né? É ele que vai regularizar perante a prefeitura, né? Então ele vai fazer lá as medições, né? Vai ver se está dentro da lei do município, né? Nos requisitos e vai encaminhar esse pedido diretamente para a prefeitura, né? Para regularizar essa laje, né? Então, para ter o alvará, para ver do INSS, para ter o habite, enfim, tudo isso que precisa, né? Ser feito. Ah, Não sei se eu respondi, Festa. depois eu Qualquer te. coisa depois tu me manda em off. Rende muita Então, coisa, né? Tem bastante aspectos aí relacionados à regularização de imóveis, né? E o bom é que é uma área bem interessante de atuar porque tem essa possibilidade do extrajudicial, né? Porque hoje a gente tem que estar fugindo e buscando alternativas, né? Eu vejo, por exemplo, eu atuo fortemente no previdenciário, hoje o INSS iniciou a sua greve, né? E aí a gente fica um pouco parabéns. refém quando a gente depende do INSS, por exemplo, ou do judiciário, né, para dar continuidade ao nosso Uhum. trabalho, quando não depende só de nós, né? Então a gente tem que buscar outras formas, com certeza, de atuação, como é o extrajudicial e também a questão preventiva, né? A advocacia consultiva, como tu estava citando ali o exemplo, e eu comentei também, né? De antes de fazer a aquisição de um imóvel, por exemplo, consultar não só os profissionais da área da engenharia, né? Mas também os profissionais, os advogados, para ver toda Sim, essa com questão certeza. relacionada à regularização, né? Não, claro. E assim, a minha ideia aqui é como na regularização tu precisa desses outros profissionais, né? Tu precisa muito. Então, assim, são parcerias com corretores, né, de imóveis, parcerias com engenheiros, parcerias com topógrafos, agrimensores, né, arquitetos, né? Toda essa equipe é necessária para regularização, porque enquanto tu vai entrando com o usucapião, por exemplo, daquele imóvel, o engenheiro já vai regularizando a parte construída, né? E aí então tu entra com o usucapião e tu já diz assim, olha, eu tô com o usucapião no terreno, mas eu já vou também averbar posteriormente esse imóvel, né? Essa construção que existe lá, né? Questão de fossa, filtro, sumidores, tudo que envolve, né, o que a lei exige aí da prefeitura, tu já vai fazendo com o engenheiro. Tem um outro caso, por exemplo, de um outro cliente que surgiu aqui essa semana, que ele tem o terreno lá, mas ele não sabe qual é a quadrilote. Então, eu preciso de um topógrafo que vá lá para ele me dizer, dentro do mapa da prefeitura, que lote é aquele, para eu poder pedir a matrícula desse imóvel lá no registro de imóveis. Né? Então ele tem que fazer as medidas e me dizer, bom, pelas minhas medidas, esse lote é o 16, por exemplo, dessa quadra. Então tu vai precisar do topógrafo, né? Tem a parte rural também, ela também permite, né, o uso capião e a regularização, né? Então vamos supor um imóvel rural que tu acontecia muito, né? A pessoa comprava aquele imóvel gigante lá e depois ia vendendo com contratos de gaveta. Ah, vendi para um aqui, aqui esse outro vou vender outro e assim vai. E chega agora, por exemplo, pessoas com 20 anos de posse, só com o contrato de gaveta, imóvel rural, e não sabe como fazer para regularizar.
né? Aí tu vai trabalhar com o quê? Com georreferenciamento, não tem nada a ver com a parte de planta e memorial descritivo que tu usa no urbano, é georreferenciamento. E tu não vai mais falar com prefeitura, tu vai falar com o INCRA. Tu vai lá para o INCRA fazer essa parte essa parte rural. E outra, tu tem que transformar ele em urbano, porque como as pessoas moram e não usam da terra para fazer o plantio e, enfim, não usam aquele local como rural, elas têm 500 metros, é menos de um módulo rural, por exemplo, que tu tem que ter o mínimo de um módulo rural, né, para uso capi. E aí, então, tu tem que transformar lá com a Câmara de Vereadores aquele imóvel rural em urbano, falando com um vereador amigo teu. Ó, vamos fazer um projeto para urbanizar aquele imóvel. Olha a loucura. E aí, depois que tu urbaniza, que sai a lei lá, bom, tal local virou urbano. Aí tu vai conseguir fazer o uso capião dessas pessoas com medidas menores que um módulo rural. Olha que bacana essa live, a primeira das minhas lives que a minha mãe tá assistindo, só porque é a Sabrina. Eu gosto muito dela. Que legal. Mas olha quantos aspectos, né, Sabrina, e quantos profissionais, né, envolve tudo isso, porque exige uma série de conhecimento de diversas áreas, né? Até porque Sim. quando a gente fala de obra, cada município tem lá o seu plano diretor, as suas especificações, não tem como conhecer tudo isso, né? É verdade. E aí fica mais legal ainda, quer dizer, é que quando tu gosta do assunto, né? Que a gente sabe, aí, previdenciário, tu gosta, né? E aí, tudo que vem depois é uma consequência, né? Tanto os honorários, quanto... Eu gosto muito dessa área, então eu acho assim que quanto mais detalhes tu tem para fazer e entregar o trabalho, fica mais legal, sabe? Não é aquela monotonia. Ah, tá, a pensão, aí o cara não pagou, aí não sei o quê. Não tô desabonando quem é especialista nessa área, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver, eu faço também, às vezes, quando aparece. Mas é diferente, porque, assim, não tem um caso que é igual ao outro, né? Por exemplo, teve um caso, o imóvel está em cruzeiros, tu tem que dar o valor da causa. E aí, o valor da causa é o valor do imóvel. E como é que tu faz, né? Bah, tu tem que ir atrás de transformar os cruzeiros em reais. Já vi que a regularização de imóveis é a tua cachaça, né? A minha é o previdenciário, não adianta, cada um tem o seu, aquilo que faz o coração Mas vibrar, né? o pior de tudo é levar 20 anos para descobrir. 20 anos. Isso que é o pior. Para cair a ficha, né? E aí que fica legal, porque daí tu faz aquilo, tu gosta de fazer. É uma doença. Tipo, eu não consigo parar de ler isso aí e de me aprofundar nesse assunto, sabe? Deve ser que nem tu não para. É dia e noite isso aí. Às vezes eu tô aqui, eu tô na live do cara falando de uso capião e tal, em vez de estar jantando. Meu marido fica louco comigo. Mas eu vou fazer o quê? É assim que funciona, né? E E as aí, coisas cada evoluem vez a tão gente... rápido, né? O direito previdenciário, por exemplo, tem tanta legislação, é toda hora, todo dia tem uma portaria nova do INSS para te aprender, tem um procedimento novo. E claro que a gente quer sempre dominar aquilo para fazer da melhor forma possível e entregar o melhor para o nosso cliente, né? Não só pelo melhor trabalho, porque a gente quer os honorários, mas é uma cachaça também, né? A gente faz com amor, com sangue no olho, com paixão mesmo, né? Eu, pelo menos na minha área, sou assim e tô vendo aí teu olhinho brilhar quando tu fala da regularização de imóveis, né? É muito bom a gente ter o privilégio de trabalhar dessa forma, né? Com certeza não tem honorários que paguem a satisfação e o retorno, a realização pessoal que a gente tem com isso. E mesmo que leve 20 anos, pô, chegou, né? Que bom. Não tem, e eu te digo mais, guria, a partir do momento que tu te convence, porque não é só tu dizer que tu é especialista na área, né? Tu te convence que tu tem segurança em fazer aquilo ali. Os clientes, eles vêm automaticamente.
Essa é a consequência. Tanto os honorários, que são, a gente vive disso, né? Mas quando o cliente vem e tu tem a segurança daquilo que tu tá fazendo, eles vão querer te pagar, entendeu? Porque ele sabe que tu sabe aquilo que tu tá fazendo. É isso que é o legal, é essa consequência que se quer. E quando tu tem um resultado, então, que vale a pena, oh, rola! Quando tu tem um resultado que vale a pena e que tu consegue entregar aquela matrícula no nome do cara, do cliente, meu Deus, né? Não tem explicação. É tudo. Que bacana, fico bem feliz, fico contente, muito grata de tu ter topado mais uma vez uma live, né, comigo. E tu vê até o fechamento casou com aquela nossa primeira live, né? Eu tô aqui lembrando, parece que foi outro dia, foi há um ano atrás, onde a gente Loucura. É falava verdade. justamente dos desafios da nossa profissão, né? E a gente tava lá na época da pandemia, tava tudo meio estranho, não que agora não esteja, né, mas um pouco menos. E a gente teve que aprender tanta coisa, né? Veio tudo pro digital, mudou tanto. E a gente E hoje também mesmo, tem tendo que aprender, que inovar, se reinventar. hoje mesmo eu tava falando com essa colega que antes de nós conversarmos, aí eu tava conversando com ela e nós estávamos falando sobre isso, sabe? Que muito nessa pandemia quem salvou foram os advogados, né? Nessa questão aí de o poder judiciário não andar, do pessoal em casa, né? Eu não digo que eles em casa não trabalharam, não é isso, sabe? Mas é que a advocacia, na parte física, ali dos processos físicos, a gente precisa ter o contato, né? A gente precisa estar ali vendo. Eu tenho um processo meu físico de 2008 que foi para scanner, para escanear, e tá até lá, até hoje, guria. Eu não sei, tá lá os embargos declaratórios para julgar. Isso aí faz anos, foi desde antes da pandemia. Né? Então, assim, nós salvamos muita gente nessas questões extrajudiciais, nesses acordos, nessa. Se não fossem os advogados, dependendo do poder judiciário, eu não sei, eu acho que teria parado tudo, né? Então, é isso, nós somos essenciais, nós somos essenciais. As pessoas não dão valor, né? Deixa eu só te tirar uma dúvida aí, não sei o quê. Cara, se não fossem os advogados, não teria nada resolvido. Nós somos essenciais da justiça, tá lá na Constituição Federal, né? Ah, Só falta o pessoal agora aplicar a tem que dar Constituição. um up aí no ego. Olha a minha contadora ali, ó, minha contadora top, ó. Tá ali ela, Lili. Bacana. Bom, Sabrina, eu acho que foi bem proveitoso. Vou te deixar aí uns minutinhos finais, que a gente está quase fechando uma hora, para a live ficar salva e mais pessoas poderem assistir depois. Eu vou deixar aqui. Inclusive, está lá salva no meu perfil também a nossa primeira live, se o pessoal quiser ver. Até como fecha com a live de hoje, né? Acabamos falando aí um pouco da nossa profissão, dos nossos desafios, né? Para tentar entregar um bom resultado aí para os clientes. Te agradeço muito, sabe? Eu Que que além de uma agradeço. colega querida, tu é uma amiga especial para mim. Te desejo muito sucesso nessa área que tu tá atuando aí e em breve espero te visitar na praia, tá? Eu tô te esperando. Eu agradeço, eu que agradeço, amiga. É muito legal, né? A gente conseguir ter essa oportunidade. A advocacia é tão difícil da gente poder falar, né? E colocar o nosso serviço. Tudo é tão controlado, né? Tudo é antiético, tudo não pode, né? E a gente não tem muito como expor, né, exatamente o que a gente faz, né? E eu acho que as lives que os advogados vêm fazendo e os advogados vêm explorando, isso aí ajuda a gente a poder divulgar, né, a nossa área, o que a gente gosta de fazer e daqui a pouco poder aí ajudar alguém, né, auxiliar alguém. Então, eu que agradeço. Vamos fazer mais, conforme vão surgindo os casos que eu vou pegando e aprendendo mais, porque a gente está sempre aprendendo, a gente vai combinando outras com outros assuntos específicos.
Com certeza, até porque a gente também está transmitindo conhecimento e informação para as pessoas, né? Que esse é o grande mote. Como tu ressaltou aí, né? Várias novidades, como a questão da uso capião do imóvel de herança, que eu acho que é uma coisa recente, ou o uso capião familiar também, né? Olha o impacto que isso pode ter no cotidiano aí das pessoas e elas nem percebem muitas vezes, né? Porque desconhecem essas informações. Exatamente, exatamente. Não, é isso aí. Eu que agradeço muito por essa oportunidade. E colegas que estiverem olhando e quiserem fazer parcerias, estamos abertas, né, amiga? Tanto na tua área quanto na minha. Eu me coloco à disposição dos colegas, o que precisarem de regularização de imóvel, as parcerias serão sempre bem-vindas. Com certeza, até para trocar ideias e ir agregando mais informação, mais conhecimento e mais serviços também, né? É Os isso nossos aí. clientes Muito obrigada. escritórios. Eu que agradeço. Isso aí. Fica Um bem, então. beijo Até mais. também. Obrigada a todos Até. que nos prestigiaram. É isso aí.